Boa noite. Todos bem hoje? Sim. Ele perguntou se alguém está vindo pela primeira vez, né? A minha pergunta é: alguém nunca ouviu falar de espiritismo? Assim, não precisa ter vergonha, não. Primeira vez que está em contato com a doutrina espírita, com uma casa espírita, alguém aqui? Ok. Só para a gente meio que direcionar a nossa conversa, tá? Por isso que eu estou perguntando. Deixa eu colocar aqui os meus slides. Comentem aí que eu sou canhota. Aí, funcionou, né? Muito bem, queridos. Hoje eu vou falar de um tópico que eu realmente gosto muito. Aí você vai dizer, nossa, mas gosta de falar de doença? Não, não gosto de falar de doença, de reclamar, né? Todos nós reclamamos. Mas por que eu gosto desse tópico? Porque só a doutrina espírita que tem a capacidade de nos consolar de coisas que nós passamos, de enfermidades que nós todos sofremos como seres humanos. Então é um tema que me consola e eu fico muito feliz de poder sempre estudar sobre isso e lidar com situações nesse sentido e passar isso, né, que a doutrina espírita nos mostra, nos ensina para outras pessoas que muitas vezes têm a dificuldade imensa de entender, né, de compreender o seu processo na situação de saúde, seja ela física ou espiritual ou mental, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre uma mensagem do livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que se chama Doenças Escolhidas. Então ele vai contar um pouquinho para nós como que é esse processo, o que significa isso, né? Porque aqueles que nunca ouviram falar de espiritismo, por isso que eu estou perguntando, talvez o que a gente venha falar aqui hoje não vai fazer muito sentido, talvez não vai ficar muito assim, vai ficar meio engasgado na garganta, não é? E a minha intenção não é que ninguém daqui saia pior do que entrou. Então, se você está passando por uma dificuldade de saúde ou uma dificuldade emocional, uma doença grave, o meu intuito de coração é lhe consolar. Mas pode ser que eu fale nesse sentido, mas vocês fiquem com o espiritismo, porque a consolação está ali, tá? Então, ficamos assim acertados? Porque nós vamos ver algumas coisas que talvez nós podemos nos questionar. Eu não concordo. Como que pode ser isso, não é? Mas é por isso que o Espiritismo está aqui, para nos consolar e para nos esclarecer. E o esclarecimento nem sempre é o que nós queremos ouvir, não é? Então, lembrem-se que não é o que eu estou falando, é o que a doutrina espírita nos traz, tá bom? Todo mundo bem? Sim. Vamos então. Quando a gente vai falar, se funcionar aqui, de escolhas, né? Vamos começar um pouquinho, embora não seja o tema de hoje, o livre-arbítrio, mas vamos começar um pouquinho a falar dentro, né, dessa linha de raciocínio do livre-arbítrio que a doutrina espírita nos explica. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: quando na erraticidade é quando nós estamos no mundo espiritual, tá? Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe acontecerá no curso da vida terrena? O que vocês acreditam que seja a resposta? Sim. Nós estamos lá no mundo espiritual, nos preparando para voltar. Todo mundo, sem exceção, não é? E chegando lá, estando lá, a gente vai saber mais ou menos o que vai acontecer aqui? Então a maioria das pessoas acha que sim, né? Então vamos ver aí a resposta. Ele próprio, nós, né? Escolhemos o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Ora, vamos tomar cuidado com a interpretação, né? Porque a gente pode ter dois extremos, pessoas dizendo, então
lá no mundo espiritual eu escolhi ter esse trabalho, depois fui para outro, depois fui para outro, escolhi ter esses 5 maridos. Não necessariamente. O que a gente escolhe é o quê? O gênero das provas, a categoria das provas, que é bem pouco. Não são assim tudo que a gente passa na vida. 80% do que a gente passa é escolha própria de agora. E muitas vezes é cabeçada que a gente dá, não é? Então, no mundo espiritual, nenhum de nós em sã consciência está lá dizendo, não, eu quero casar 4 vezes, né? Seria um desperdício de tempo, né? Mas sempre tem a experiência. Então, tem muitas coisas que nós decidimos enquanto em vida. Por isso tem o livre-arbítrio. Então, no mundo espiritual, talvez eu decidi a falar, né, que eu quero receber esses 2 espíritos como filho. Ok. Quando eu chego aqui, eu começo a ter um outro estilo de vida, eu começo a ter outras situações e eu talvez decido não ter mais filhos. Ou eu talvez decido ter um, né? Então, não é que é assim escrito na pedra, né, para sempre. Mas existem situações que elas não são tão mutáveis assim, que são os casos de expiação, né? Porque a prova é o quê? Quando a gente precisa passar de ano, nós vamos fazer um teste. Vamos passar ou não vamos passar? A expiação, ela já é algo que a gente vai ter que passar. Então você, por exemplo, reencarna sem um braço, por exemplo. Isso é uma expiação, não tem escolha, né? Não tem como... Agora, você reencarnando tem a opção do quê? De colocar uma prótese, de desenvolver o outro braço, de desenvolver outras partes do seu corpo físico para suprir a deficiência desse órgão. Mas você não tem o braço, é uma expiação, né? A prova não. A prova pode ser que você reencarna com o braço, vou dar um exemplo a grosso modo, né? E machuca o braço, e fica com aquele braço machucado por muito tempo, e vê como que você vai se sair nessa situação, né? Então são 2 coisas diferentes, mas por que a gente trouxe isso? Para a gente começar a pensar nessas escolhas, né? Por que Emmanuel vai ensinar para nós que as doenças são escolhas nossas? Então, vamos também refletir que não são doenças apenas físicas, tá? Não são situações que a gente está simplesmente passando agora. Então, por exemplo, uma situação onde eu saio lá na rua e uma pedra cai na minha cabeça, né? Óbvio que eu talvez não tenha escolhido isso. Olha, a pedra vai cair na MacLeod no dia tal, na hora tal. Não. Mas talvez eu possa ter escolhido o gênero da prova, né? Eu preciso, para que eu possa me melhorar, aprender algumas coisas, talvez passar por um acidente que me deixe numa condição mais difícil para eu aprender algumas coisas. Mas não é que a pedra ia estar lá naquele horário com aquelas pessoas. Não é assim que funciona, né? É o gênero da situação. Então, na 259, aliás, na 258A, né, que eu convido a vocês lerem em casa, ele pergunta: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Porque essa é uma pergunta que muitos de nós têm. Então, se eu estou passando por isso, é porque Deus quer. É porque Ele está me forçando, é porque Ele quer me machucar. É porque eu não presto, né? A gente fala. Deus deve estar me castigando. Não é isso? Todo mundo já falou isso um dia, né? Olha só, é verdade que nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, Deus sabe, tem consciência de que a gente está passando. Ele sabe. Mas foi Deus quem estabeleceu todas as leis do universo, dando ao Espírito nós a liberdade de escolher. Então, deixa para nós a responsabilidade de escolha. E o que acontece? A consequência é de quem? Não é de Deus, é nossa. Então, não é que Deus está nos dando um castigo de uma doença. Deus está permitindo que esta doença se manifeste pela minha condição de uso de um livre-arbítrio que eu utilizei com a minha livre escolha. E agora eu preciso o quê? Acatar com as consequências da minha escolha, não do que Deus está querendo que eu passe. Dá para entender isso, gente?
Porque é complicado, né? Porque Deus podia assim, né? Como a gente fala, Jesus vem para salvar. Não, Jesus não vai salvar ninguém. O que vai salvar é o dia que nós começarmos a agir como Ele. Porque aí não vai ter mais doença, não vai ter mais revolta, não vai ter mais doença mental, não vai ter mais nada. Quando nós conseguirmos ser como Cristo. É por isso que Ele salva. É por isso que o exemplo dele salva. Porque naquele momento, quando a gente chegar no nível dele, não vamos mais passar pelo que a gente está passando. Aí você fala, nossa, mas ele daquele jeito foi crucificado. Sem precisar. Missionário sacrificou-se para mostrar para nós que é possível. É possível passar por essa vida dura e ainda sair vencido. Sair vitorioso. Né? Então, vamos pensar aqui na 259. O fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero das provas que deve sofrer, será então que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Ou seja, então se eu posso escolher o gênero, né, o que eu falei anteriormente, então tudo que eu estou passando, eu já sabia e eu já queria? É uma outra pergunta, né? Porque aí a coisa vai apertando um pouco mais. Bom, eu escolhi, mas será que realmente tudo foi a minha escolha? O que vocês acham do que a resposta é? Não tem certeza. Aí muda, né? Porque na primeira pergunta é o quê? Bom, o gênero das provas é uma coisa. Agora, exatamente tudo... Né? Será que eu esperava tudo que eu estou passando? Né? Será que eu estou buscando tudo isso? Então, olha só a resposta. Todas não, porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que estás. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, eu dei aquele exemplo ridículo, né, dos 4 casamentos. Nós não planejamos os 4 casamentos. O gênero da prova talvez seja, eu quero reencarnar e ter relacionamentos difíceis para eu conseguir valorizar as pessoas, valorizar a família, ver se eu consigo valorizar o sentimento do outro, além do meu interesse pessoal. Então, realmente, me manda aí um marido, uma esposa bem cri-cri para ver se eu consigo passar por essa situação. Aí você, de uma, vai para outra, vai para outra. Isso não estava no plano, né? São escolhas. Estou falando exemplo do relacionamento para ficar mais sutil. A gente vai chegar lá, né? Então, nem tudo. Aí você fala, mas então esse negócio de engravidar, de ter filho, isso aí, sim, você talvez possa ter, né, planejado a maternidade, a paternidade, chegou aqui, mudou de ideia. Ou ao contrário, falou, não quero ter filho de jeito nenhum, chegou aqui, mudou de ideia. Isso pode acontecer, porque a fila para reencarnar está grande, né? Então, estou dando graças a Deus que alguém muda de ideia. Mas é o gênero das provas. Vocês estão entendendo, gente? Porque senão a gente vai cair numa de... peguei uma gripe e foi eu que escolhi. Né? Saí desse emprego foi por outro porque foi eu que escolhi. Eu escolhi 50 empregos que eu passei nessa vida. Não, não é assim. Agora, você pode, e eu termos escolhido, entrar em situações de trabalhos complexas para aprender a lidar com pessoas. Isso pode ser uma escolha. Mas não os detalhes daquela situação. Certo? Tá certo, né? Estou me olhando assim, tipo, vamos ver onde isso vai dar, né? Vamos lá. Então, Emmanuel aí começa para nós aqui. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino. É justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Vamos refletir sobre isso. A gente sabe, então, que o espírito escolhe o gênero das provas que vai passar por aqui. Isso aí já ficou claro, né? Quando tem condição moral para fazer essa escolha. Então aí já muda de figura. Porque existem irmãos nossos que têm reencarnações compulsivas,
que não é que eles perderam o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está temporariamente bloqueado para que eles não continuem a cair no erro. Pelo menos por enquanto. Então, tem situações em que espíritos não conseguem escolher mais nada. Você vai reencarnar com aquela pessoa. Você vai passar por essa doença. Não tem escolha dessa vez, né? Mas no nosso patamar, mais ou menos, a gente não é mais espírito, né, que não está nessa situação, acredito eu. Muitas das coisas nós conseguimos escolher, muitas das coisas, os espíritos conosco, os espíritos que nos querem bem, né, principalmente o nosso espírito protetor, antes de nós voltarmos, a gente tem aquela reunião básica, né, onde a gente fala, meu Deus, que desgraceira que eu fiz, né, então eu tenho que arrumar tudo. E o espírito fala, olha, vamos devagar. Não vamos ter essas 5 enfermidades, ter esses 50 aí maridos difíceis. Vamos devagar. Não, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Então. Então a gente tem, claro que eu estou exagerando, né, para a gente rir um pouco, mas ali, gente, é complicado. Então a gente tem uma certa autonomia de muita coisa que nós estamos passando, né? Então, o que Emmanuel está trazendo para nós é que nem tudo estava no figurino programado. Muitas das coisas que estamos passando hoje e que estamos vivendo hoje são coisas que automaticamente nós escolhemos. Então, não é que lá no mundo espiritual começaram a traçar lá uma lista de provas, está aqui o seu roteiro de reencarnação. Não, o roteiro existe porque, de alguma forma, nós elegemos este roteiro. Certo, gente? Então, aqui elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que nos atingem. Grande parte. Então, não são todas. Tem algumas que realmente a gente vai... Tem espíritos que pedem para passar por algumas doenças para evoluir mais rápido. Tem outros que precisam e vão ter que passar por aquilo, não tem opção, não é? Mas o ponto aqui é que grande parte dessas situações é escolha nossa. Por mais que isso doa, gente. Ah, mas será que foi isso? Não tem como saber. E a nossa intenção não é ficar se questionando, ficar se martirizando, né? Por que eu tenho isso? Que coisa horrorosa que eu fui. Você e eu. Que eu não vou ficar falando aqui dos meus problemas. Mas se a gente não tem esse problema com saúde física, tem outras coisas. Coisa brava, né? Não sei vocês, mas ali a coisa né? O pessoal fala, né? Passado escuro. O escuro é seu passado, né? A gente tem que agora mudar daqui para frente, né? O negócio é difícil. Então, aí Emmanuel vai falar aqui para nós, olha, agora que a gente entendeu, né? Bom, e está começando a ficar mais difícil, porque eu estou começando a cair a ficha de que a minha situação de hoje não é um presente de Deus, né? Não é um presente aquele amigo da onça, né? O amigo elefante do final do ano, que a gente dá um presente que a pessoa não gosta, de brincadeira. É um presente que eu mesmo embrulhei e escolhi comprar para mim, né? E para mim que eu falo todos nós. Então vamos lá. Segurem aí, tá? Condutas prejudiciais. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós e vamos nos prender apenas, gente, no que é relevante, tá? Então, ele começa assim: nos rendemos à sugestão do mal, criamos condições favoráveis à instalação de enfermidades e ligações fluídicas que funcionam como um ponto de apoio para influências perniciosas interessadas em nos vampirizar a vida. Então, além, né, da gente cair nas sugestões do mal, da escolha mal feita, do caminho que a gente não devia ter ido, o que acontece, né? Quando eles falam do livre-arbítrio, é uma pergunta válida, porque ele fala, mas Deus deu o livre-arbítrio, tá? Mas deixou a gente solto na vida? Não. A gente tem a escolha do mal ou bem. O livre-arbítrio em si é neutro. Então não tem essa de, mas Deus podia ter me avisado alguma coisa. Não, ele avisou. Ele deu os 2 caminhos. E nós, quando esses 2 caminhos apareceram na nossa frente, nós tivemos a opção de escolha. A gente só escolheu o caminho que às vezes é o mais fácil,
né? Porque o caminho do Cristo não é o mais fácil. A gente acha que é, né? Já nasceu bom, né? Tá lá o espírito crístico. Não, gente. O caminho do Cristo não foi o mais fácil. O caminho de um espírito mais superior que a gente não foi o mais fácil. Não tem shortcut. Na lei divina não tem aquele jeitinho, no atalho, né? Não tem isso. Então, em algum momento da nossa existência, quando nós recobramos, claro, a razão, porque a gente tem que ter um nível de inteligência já, a gente tem o livre-arbítrio nas mãos, e a gente começa a fazer as escolhas. Eu, como homem das cavernas, não estava lá pensando, e se eu matar o outro, canibalismo, e se eu matar o outro, mas eu estou matando para sobrevivência. Hoje eu fazer isso é um absurdo. Mas naquele tempo a minha consciência me permitia fazer isso, porque é o que eu sabia. Mas hoje, o que acontece? Então, conforme a gente vai evoluindo, o livre-arbítrio também vai se estendendo. E a gente começa a ter noção das coisas. E nós começamos, continuando o quê? A cair em situações semelhantes, né? Então, é isso que ele está falando. Nós criamos condições propícias, né, para enfermidades, para influências perniciosas. A gente pode falar de doenças mentais, de doenças espirituais e doenças físicas, o que a gente quiser colocar, né? Então, para coisas mais graves, né, homicídios, vai ser perturbações espiritual graves. Que horror! Então, estou obsediada porque eu matei alguém. Não, não é isso que Emmanuel está falando. O que ele está dizendo é, casos de homicídio, não tem como a pessoa renascer como espírito de luz. Não há como. Não há como, gente. A consciência não permite. A pessoa ela vai passar por situações dolorosas. Agora, ela sempre tem a chance de se refazer, de se modificar. Embora o caminho vai ser muito difícil. Mas ela sempre tem a chance de buscar outra alternativa. Então, você fala, nossa, mas então se eu matei aquele bandido que tentou entrar na minha casa e matar a minha família, então, gente, Deus é um Deus justo. É um Deus justo que vê o quê? As atenuantes. Ninguém tem o direito de tirar a vida do semelhante. Absolutamente ninguém, não importa quem ele seja. Mas o que acontece? Deus tem as suas atenuantes. Então, claro que está errado, né? Não é o correto a gente tirar a vida do semelhante, mas e para se salvar? Então, como é que fica, né? Então, Deus, na sua justiça, sabe a dosagem da dificuldade que a gente vai passar. Então, aquele nosso irmão que mata por prazer, que maltrata as pessoas por prazer, vai passar por situações diferentes daquela pessoa que tentou salvar alguém e teve que atirar. Certo, gente? Porque tem aí uma intenção. A pessoa não tinha intenção de ir lá e matar e fazer o mal. Ela precisou fazer. Embora não é o correto, é a última alternativa que a gente pode pensar. Né? Então, Deus leva em consideração. Então, não vamos ler isso daqui e falar, nossa, todo mundo então. Aí chega as pessoas no centro espírita, né, com problemas de obsessão, homicida, isso, aquilo. Pelo amor de Deus, não é isso que ele está dizendo, tá? Isso são situações aí extremas. Suicídio frustrado. Por que suicídio frustrado, gente? Alguém tem uma ideia? Porque não morreu. A intenção existiu, não é? Mas sabe que até no suicídio nós temos as atenuantes. Porque existem pessoas, que essa coisa de espírita falar que se matou, vai para o umbral, vai estar no vale dos suicidas, não sei o quê, condenado, não sei o quê. Isso é muito relativo, gente. Porque tem pessoas que se suicidam não com a intenção de se matar, de sair do sofrimento. A maioria delas. Está errado? É o correto? Não, a gente não tem o direito de tirar nossa vida, só Deus. Mas é diferente o que está atrás daquela intenção. Então, as atenuantes são diferentes. Essa pessoa não vai ser absolvida das dificuldades num corpo físico. Claro que não. Mas existe aí, Deus leva em consideração, sim, a intenção. Então, temos que ficar muito atentos a isso. Mas, vamos colocar aí no geral, né? Um suicídio frustrado, por quê? Porque a pessoa que se suicida, ela não morre. Ela continua vivendo, potencializando aquele sofrimento, que é uma frustração.
Porque a intenção é o quê? Sair dessa vida para sair desse sofrimento, quando ela descobre que ela só aumentou o sofrimento, né? Então, isso tem o quê? Sequelas. Então, se eu tinha que viver, sei lá, mais 20, 30 anos, e eu me dei um tiro na cabeça, pode ser, eu não estou falando que eu reencarne numa condição mais difícil, que eu reencarno com um cérebro que tem algum tipo de problema, de paralisia. E eu não estou dizendo que todo mundo que tem problema, né, nesse nível, se suicidou. Mas muitos sim, de suicídios, de homicídios, de vários casos, ou de almas muito resignadas que estão pedindo para vir nessa condição para poder evoluir mais. Esses também existem, que são realmente espíritos de outra categoria. Mas a maioria, né, são situações aí que ficaram muito mal feitas, mal escolhidas em vidas pretéritas, né? Então, outra situação aqui. Decisões lamentáveis no uso do corpo físico, doenças e sofrimentos. É o que a gente vai falar hoje, tá? Ninguém está falando de homicídio, suicídio frustrado, porque vocês vão falar assim, isso não tem nada a ver comigo. Não, não é isso que a Emmanuel está dizendo. A gente vai focar aqui. Decisões lamentáveis. Alguém aqui nunca fez uma decisão lamentável? Nunca fez. Alguém levanta a mão. Você nunca fez? Todo dia. É essa aí que... Essa já tem uma atenuante. Ela já admite que todo dia, né, e eu também, a gente está derrapando aí em alguma coisa, né? Ainda bem. E isso já é uma melhora. Porque até então, há uns tempos atrás, ninguém admitia que errava nada, né? A gente era o supra-sumo. Alguns 2, 3 séculos atrás não tinha isso, né? Então já está melhorzinho. Então, as condutas aí, né, gente? Emmanuel vai focar para nós nessas decisões lamentáveis que nós fazemos. Então, quando a gente pensa nisso, não vamos pensar só nesta vida. Nós somos um espírito imortal, com muitas e muitas e muitas bagagens e reencarnações antes desta, tá? Então, vamos abrir a nossa mente aí para o que vem agora. Então, alguém pode me dar um exemplo de decisão lamentável? Aí você vai ver o efeito depois, né? Pois é. As 2 sobremesas, principalmente antes de comer alguma coisa de sal, né? E com diabetes, ainda vai indo, a coisa vai indo, né? Quem mais? Álcool, drogas, fumo, quem mais? No corpo físico primeiro, vamos uma coisa de cada vez. Tem mais? Não, você não fala mais porque a gente não quer, né, te colocar. Só ela que faz coisa errada aqui, né? Vamos, gente, quem mais? Porque a nossa amiga aqui não é sozinha, né? Automutilação. Você diz uma questão mais física de se machucar, esse tipo de coisa, né? Pode ser, sim. Quem mais? Sedentarismo. Olha, o Emmanuel está meio atrasado, porque ele não colocou isso, mas a gente vai colocar. Exatamente, né? Tem uma consequência. Porque, às vezes, é uma escolha, né? O sedentarismo, às vezes, é uma escolha. Tem pessoas que realmente não conseguem sair da cama, né? Tem algum problema físico. Outras, é o Netflix que não deixa, né? Então, o sedentarismo, ele vai tomando um livre-arbítrio aí muito errado, né? O quê? Exatamente. Então, assim, quem mais? Sexo promíscuo, abuso sexual, verdade. A pessoa, né, que se enfia na cafeína também para conseguir lidar com o dia, porque não consegue fazer nada e dorme às 3 da manhã porque assistiu Netflix e precisa ir trabalhar, né? E tá lá tocando a cafeína ou a droga, o que for, para conseguir lidar com o dia. Isso é coisa mais sutil, né? Porque são drogas assim que a gente não percebe que são drogas, né? Mas vamos lá. O que Emmanuel traz para a gente? Decisões lamentáveis, né? Ingestão de alimentos inadequados, extravagância à mesa. Gente, extravagância à mesa não é o que a nossa amiga colocou, claro, 2 sobremesas, mas se ela come 2 sobremesas agora, amanhã no café da manhã, aí depois ela vai falar, eu não consigo ficar sem comer 2, 3 por dia, começa a ser uma condição complicada. Então, ninguém está falando aqui que você vai lá numa churrascaria, você acaba de comer um dia, mas se você vai numa churrascaria todos os dias, você tem que encher a sua barriga todos os dias, toda a refeição, alguma coisa não está certa. E aí nós vamos ver o efeito depois, né? A mesma coisa aqui que alguém falou, né? Uso de drogas e
Agora, gente, droga, quando a gente fala de droga, fala, isso não é comigo, não uso droga. Será que não? Porque remédios. Tem gente, não estou julgando aqui quem faz, mas eu estou escutando aí umas conversas que o pessoal agora tá viciado naquele remedinho de gripe, NyQuil, para dormir. Eu achei aquilo uma coisa interessante, porque vende na farmácia, todo mundo pode tomar, né? E aí você vai ler a bula, tá escrito lá, olha, esse negócio em excesso causa problema no fígado, causa problema renal, mas a gente vai tomando porque não consegue dormir, né? Então é um remedinho da farmácia, tem nada a ver. Mas ali está, ao invés de descobrir a causa do porquê que eu não consigo dormir, do porquê que eu vou deitar e a minha cabeça está rodando sem parar, né? Então, são drogas que a gente chama de ilícitas, né? Menos que ilícitas, porque imagina, um remédio para gripe, eu vou tomar um Benadryl, tomar 3 Benadryl para dormir, porque não tem nem alergia, não tem alergia nem do ar, mas assim, tomo porque eu preciso dormir, né? Então, os remédios a gente pode usar, e droga pesada mesmo, né? Agora, gente, a gente não está aqui, o espiritismo não condena absolutamente nada. Se você é usuário de entorpecentes, cada um faz o que quer, né? Mas o nosso papel é esclarecer que isso está, sim, de alguma forma, danificando essa sua máquina reencarnatória, que em excesso vai começar a afetar o seu corpo perispiritual, que é o corpo que você vai levar e vai deixar esse aqui, mas vai levar o corpo espiritual. E é esse que você vai retornar. Então, muitas das nossas extravagâncias aqui, elas não vão somatizar no corpo apenas. Elas vão estar impregnadas no nosso corpo espiritual. E aí nós reencarnamos, trazendo todas essas manchas, essas rupturas, esses problemas de volta. Então, hoje assim, tem pessoas que falam assim, né? Eu sou ótima para beber. Bebo e nem fico tonta. Não tem isso, gente? Vocês não viram isso já? Bebo assim, quase. Minha amiga bebe de cair, eu não sinto nada. E tá assim, achando que tá assim. Pois é, aí reencarna. Não sabe por que tem um problema renal desde criança. Não sabe por que tem problemas graves no aparelho digestivo. Não sabe. Nossa, mas tão criança, tão jovem, reencarnou assim, não pode comer nada. Pois é, comeu demais já. Já fez demais, né? Então agora vem o quê? Opa, hora de parar com isso. Então eu vou reencarnar com uma condição de tipo, enough. Agora você fecha sua boca, agora você fica longe desse álcool, porque se você beber uma gota de álcool, você vai passar tão mal que você não vai conseguir nem olhar no espelho. Então a pessoa não consegue nem fazer isso. É praticamente um espírito suicida, né? Mas praticamente não, é um suicídio inconsciente, né? Esses excessos. Então, gente, aqui ninguém está falando, condenando que você vai tomar sua cervejinha, você vai sair com seus amigos, tomar o seu vinho. Não é isso, gente. O alcoolismo mesmo brando, o que é o alcoolismo brando? Vamos aí conversar um pouquinho. Isso, a pessoa ela não consegue, eu preciso tomar isso. Quando você precisa daquela cerveja toda quarta-feira à meia-noite, quando você precisa de tomar aquele chopp toda sexta-feira, a gente já está começando a entrar na dificuldade. A Coca-Cola, aí vai indo, então já vão evoluindo, né? Então do álcool as drogas vão evoluindo, que é uma beleza, né? Aí vai para o açúcar, que também é outra droga, né? Porque a pessoa às vezes não se encharca de álcool, mas come 3 potes de sorvete, porque ela tem uma necessidade interior, emocional, que também não vai buscar ajuda, mas quer comer. É a mesma coisa. Né? Então é melhor que você tome o seu vinhozinho lá, vai dormir bonitinho, do que tomar lá 3, 4 potes de sorvete e achar que tá bem na fita, né? Porque tem um pessoal aí que os veganos, né? Só como, mas também come uma árvore, né? Então chega uma hora que tem que dar né? Estou falando para vocês rirem, porque o próximo vai complicar aqui. Aborto criminoso, gente. O Livro dos Espíritos nos esclarece quando existe uma situação em que a vida da mãe vai ser colocada em risco, é melhor que se opte em salvar a vida da mãe, porque é uma encarnação que já está em andamento. Ok? Isso não é aborto. Então, não sei se tem alguém aqui que já cometeu aborto. Eu quero, de coração, dizer para você que nós não estamos absolutamente condenando. O Espiritismo não condena absolutamente nenhuma atitude. O que nós estamos fazendo é esclarecendo. Se você fez o aborto hoje, eu fiz ontem, você fez ontem,
E se não foi aborto, foram outras coisas. Então, o que acontece? Agora é a oportunidade de reparar, de recomeçar. Não de ficar cutucando ali o erro, né? Então, o aborto, ele é um crime, sim, de transgressão às leis divinas. Por quê? Porque nós não temos o direito de interromper a vida de ninguém. Mas, novamente, gente, existem as atenuantes. Não, mas atenuantes não fica absolvido. Não, Deus não condena ou absolve ninguém. Existem atenuantes. Então, se uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, 2 situações. Uma mulher promíscua, que sai com Deus e o mundo, e sai abortando. E uma outra, que tem 10 filhos e engravidou, e sabe que não vai conseguir manter essa criança, e no desespero aborta. O que vocês acham que Deus vai fazer? A mesma situação para as duas? Óbvio que não. Mas não significa que esta que teve uma decisão sem a intenção não vá passar por dificuldade. Vocês entendem? Porque seria um Deus muito injusto, né? De deixar que uma pessoa que mata 50 passasse igualzinho às situações que eu fiz, sei lá, falei mal com uma pessoa e acabei não perdoando. E não faz sentido isso. Mas a situação, o erro, ele precisa de reparar. Então, arrepender apenas se você já fez aborto, o arrepender, ele é o primeiro passo, né? Depois, a reparação. Mas Deus é tão bom, gente, tão bom, que ele permite que muitas pessoas reparem através do amor. Então, é aquela pessoa que reencarna sem poder ter filho. Eu estou falando de exemplos gerais. É aquela pessoa que reencarna e vai abrir uma creche. É aquela pessoa que reencarna, casa com uma pessoa que tem 2, 3 filhos e trata aqueles meninos como dela. É aquela pessoa que talvez cuida de um filho de uma empregada como se fosse seu. Embora tenha a dor de não conseguir gerar um filho. Vocês percebem, gente? Então, a expiação, ela existe. Então, isso aí não tem como. Eu não vou conseguir engravidar. Estou dando um exemplo, mas não é todo mundo que cometeu aborto que não vai conseguir engravidar. Tem outras dificuldades. Posso vir com um filho muito difícil. Posso, em várias situações. A gente não está aqui para discutir isso, né? Mas vamos pensar, então, se você usa droga, se você já fez aborto, se você já abusou de pessoa sexualmente, ninguém aqui está sendo condenado. Nós estamos esclarecendo. O seu ato e o meu vai precisar de reparação, vai precisar de arrependimento, vai precisar de perdão dessas pessoas que nós prejudicamos. Mas isso também é possível através do amor. Tá certo, gente? Estou conseguindo aí, porque, né, quero ter certeza que ninguém vai sair daqui triste. Então, abuso sexual. Gente, quando a gente ouve abuso sexual, não é estupro só. Abuso sexual é um monte de coisa. Alguém pode dar outro exemplo? Abuso verbal, sim, mas o sexual a gente pode falar de uma pessoa que usa energia sexual de forma promíscua, a pessoa que sai com Deus e o mundo não considera o sentimento de ninguém. Isso é um abuso sexual. Abuso sexual dela mesma, né? Pessoas que, sei lá, né, várias situações, ou realmente abusam dos outros, né? Usam das pessoas para ter prazer sexual, mas também não quer nem saber da pessoa. Isso também é um abuso. Com consequências. E aí a gente reencarna. Olha só a situação. Estou inventando aqui uma situação que pode ser. A gente reencarna, não consegue arrumar ninguém. Não estou falando que quem fez isso, está dando exemplo. Ou arruma aquele cara só cafajeste, ou só mulher que não presta, né? Não tem umas pessoas assim? Não vai chegar para o seu amigo, sua amiga e falar, você abusou sexualmente. Não, gente. Mas tem aí os indícios, né? Então, a pessoa não arruma ninguém, ou arruma só gente que não presta, né? E por aí vai. Tem vários problemas na área ali que a gente não precisa nem citar. Mas muitas vezes também a pessoa para de cometer. Continua até quando acontece. Vamos colocar aí no caso do abuso sexual. Eu sou uma mulher promíscua, não sou mais, mas vamos supor que eu fosse. Saio com um, com o outro, com 10, 20, 30, pego doença, faço aborto, faz isso, faz aquilo. Várias encarnações. E Deus está lá observando, está deixando. Chega uma hora que ele fala, acabou. O mal agora basta. Você vai reencarnar, não vai se envolver com homem nenhum e não vai engravidar de nada. Vai reencarnar. E não vai nem conseguir engravidar e não vai nem ter vontade de se relacionar com ninguém. Ponto.
Às vezes acontece. Ou pior, né? Você se relaciona, quer engravidar e não consegue. Né? Quer engravidar e não consegue. Já quis. Hoje eu não tenho nem pensar. Então, gente, é assim, né? Brincadeiras à parte, não estou aqui para falar minha história, mas eu me enquadro nisso daqui, muito bem, baseado nas expiações que eu tenho passado nessa encarnação. Então, a gente tem que, sabe, receber isso com muita naturalidade, não com uma punição. Na hora que a gente recebe a notícia, né, de uma esterilidade ou de uma doença assim, assim, assado, é muito difícil. É muito difícil, a gente se revolta, todo mundo tem essa reação. Mas só o Espiritismo começa a ajudar a gente a perceber, né, o porquê dessas situações que a gente está passando. E aí, vamos agora para a parte mais difícil. Porque aquilo ali você pode falar, não, já estou bonitinho na fita, sou vegano, só como coisa light, não uso droga, não bebo, imagina, aborto nem pensar, e sexo, então, muito menos, só com meu marido. Então, você é um santo. Então, vamos agora para esse lado aqui, tá? Vamos para esse lado aqui. Agora a coisa aperta, porque num desses você tem que estar. E eu também. Ou nos dois, para quem está pior, né? Então, viciação do pensamento, gente. Hábito da crítica negativa. É o hábito, não é aquela coisa que você falou um pouquinho, não. É o hábito. A pessoa só coloca o outro para baixo, só reclama, só fala mal dos outros, só aponta. E isso vai o quê? Viciando. É um vício, igual uma droga. Então, tem a droga de droga e tem a droga do pensamento, né? Inconformação. A pessoa não se conforma com nada. Se revolta com tudo, se indigna com tudo. É outro tipo de situação, outro tipo de vício. Inveja, ciúme, despeito. Nem preciso falar, né? Desesperação. Gente, o desespero. A pessoa que é viciada no desespero. Vocês conhecem essa pessoa? É aquela pessoa que aconteceu um negócio e o mundo vai acabar. Na segunda. Na terça acontece outra coisa, o mundo vai acabar. E ela está sempre desesperada. Isso vicia o pensamento. E vai criando marcas no nosso perispírito, no nosso padrão mental. E a gente vai reencarnar como? São, harmonioso? Não, vai reencarnar desesperado. Vai reencarnar do mesmo jeito, né? É catastrofismo, né? Olha, tem gente que vai nos dando os termos aqui. É o drama, né? Tudo é assim, over the board, né? A avareza, né? Então, você segurou muito, não preciso nem falar, né, Magdo, do que acontece aí. Segurou muito, é meu, é meu, é meu, ninguém toca no meu dinheiro, acontece o quê? Pois é. Aí Deus fala, fulano, vamos dessa vez, dá um pouquinho. Não, é meu. Não, mas vamos tentar dessa vez, dá um pouquinho. Não, é meu. Até ele fala, então vai sem nada. Vai sem nada e também vai pedir e ninguém vai te dar. Né, para você entender como que o outro passou. Não é? Tá fazendo sentido, né? Que bom. Crueldade silenciosa. Essa, gente, vocês não escapam. Vocês podem ter escapado de tudo, mas aqui não. Porque hoje a gente não mata, não tem duelo, não tem vingança corporal, muitas vezes, né? A gente não tá nesse nível mais. Mas a crueldade silenciosa é aquela que eu já falei para vocês. A pessoa puxou seu tapete no trabalho. Quando ela perde emprego, você vai celebrar. Não vem me falar que você não vai. Não vem falar que você não vai. Você pode não falar, né? Ai, não. Mas você fica pensando, bem que eu imaginei. Isso aí, tá vendo? Deus realmente não falhou. Aí você fica, né? Isso é uma crueldade silenciosa, gente. Né? Outro exemplo que eu gosto de dar, o marido... Isso, o marido... Exatamente. O marido da mulher te deixou... por outro, por outra. Aí a outra, o outro deixa ele também. Você, tá vendo? Tá comendo do mesmo prato. Gente, isso é uma crueldade. Isso é uma crueldade. Só que acontece. O problema não é uma vez. O problema é quando isso vai repetindo. Vai repetindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Então essas decisões lamentáveis. Então começar a prestar atenção, né? Tudo isso aí, desespero, avareza, crítica. Então, são coisas, gente, que vai impregnando o nosso psiquismo e nós vamos encarnando com isso. E vai indo até que somatiza no corpo físico, né? Que é o que a gente vai ver. Então, do que a gente viu ali, quais são as consequências? O que vocês acham que acontece no corpo físico? Se prepare. Agora, vamos ficar aí
bonitinho, sem desespero, porque vocês podem ter tudo isso aqui. Eu não estou dizendo que é porque vocês estão fazendo aquilo, que é porque vocês têm isso. São hipóteses, tá? Emmanuel está falando o que pode ser, mas não estamos apontando que seja, tá? Estão preparados aí, né? Vamos lá. Síndromes abdominais, úlceras, gastrite, afecção hepática, dispepsia crônica. Foi o que é dispepsia crônica, indigestão crônica, gastrite, refluxo, pancreatite, desordem renal, irritação do cólon, desastres circulatórios, moléstias neoplásicas, que é o câncer, neurastenia. Foi o que é neurastenia. Neurastenia, gente, é neurose com enfraquecimento da força nervosa, perturbação mental, tristeza, apatia, muitas vezes com indisposições físicas, dores de cabeça, perturbação digestiva, fadiga constante, etc, etc. Traumatismo do cérebro, enfermidades degenerativas do sistema nervoso e outros sintomas. Aí você fala, mas como? Eu não como nada. Aí tá nosso amigo, só comi 2 brigadeiros, me deu essa dor. Pois é, 2 agora, mas na outra você comeu a Nescau toda, a fábrica da Nescau toda. Então agora a coisa está sensível. Então é hora de dar uma moderada, né? Então não é o castigo de Deus, gente. Então se eu encho a cara de beber e falo, meu organismo é forte, eu posso beber e nem fico bamba, e vai indo, e vai indo. Talvez tenha uma doença renal nessa vida ou na outra. Não estou falando que vai ser assim. Que a pessoa pode, como ela falou, reencarnar e mudar. Exato. Ou lá no plano espiritual refletir e falar, nossa, agora realmente eu quero reencarnar com um corpo sensível ao álcool para eu poder aprender a não tomar isso de novo, né, em excesso. Então, tem essas situações. Então, não é castigo. Muitas vezes isso aqui é para disciplinar, para a gente colocar um freio, né? Então, aí vem enfermidade degenerativa do sistema nervoso. Então, vai lá, né? O aborto criminoso, a questão sexual, aí vai indo, tudo isso, né, gente? Começa a ter essas situações aqui. Aí a pessoa tem a depressão profunda, não sabe nem da onde, a pessoa tem de tudo, não sabe. Pois é, então, às vezes não é só de agora, né? Isso são coisas que a gente vai trazendo no nosso psiquismo e aquilo está impregnado na gente, né? Então, a viciação do pensamento, olha só, pior do que aquilo ali é quando isso aqui acontece, né? Com o pensamento viciado, atraímos o pensamento de inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Então não é só os espíritos, que a gente culpa os espíritos que estão do outro lado, é gente que está aqui também. Então a nossa sintonia mental, aqueles hábitos, né, que a gente viu aqui, aquela viciação daqui, vai atrair forças, energias, pessoas, encarnadas ou não, neste mesmo patamar. Então, se eu cometo ali o aborto, se eu uso drogas, isso, aquilo e aquilo, eu estou atraindo mentes, encarnadas ou não, no mesma sintonia. Pessoas que gostam de fazer o que eu estou fazendo. E isso vai acontecer o que aqui? Potencializar a sua situação e a minha. Então, com o pensamento viciado, a gente vai atraindo essas energias menos felizes. Então, se a minha energia é do desespero, quem que vai baixar na nossa casa? Bezerra? Calmo, tranquilo, confiante em Deus? Não, né, gente? Espírito desesperado, fala aí. Pode-se dizer, então, que isso é uma luta diária, por exemplo, a ingestão de alimentos, essas coisas, uma pessoa que você desconta sempre na comida. Pode não, é, né? Porque a disciplina, né, a questão da disciplina é uma luta diária. O problema é assim, é a gente tendo essa noção, né, tendo essa percepção, poxa, quando eu olhei, eu comi a barra toda de chocolate e nem percebi. É a gente parar e pensar o que será que está atrás desse chocolate, né? Porque aí você coloca o quê? Um raciocínio, você começa a prestar atenção em você, por isso do autoconhecimento. Eu começo a prestar atenção, né? Vou sair com aquela pessoa, vou sair com aquela. Ah, por que eu quero só sair com a moça e não ter nenhum relacionamento sério? Por que eu quero sair com aquela outra? Então a gente começa a ter aquele pouco assim de prestar atenção. E isso já começa a modificar. Então veja que uma coisa é quando a gente faz por fazer e não está nem aí, outra coisa é quando eu começo a me ligar naquela situação, né? Então, por exemplo, eu estou lá, vi que eu abusei naquela determinada situação, eu paro e penso, poxa, alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está
atrás que eu não estou conseguindo perceber. Preciso buscar ajuda, que é uma coisa que a gente vai ver depois, né? Mas essa questão aí é a disciplina todo dia, porque não vai ter aquela situação que agora afrouxou, tá tudo certo, né? Tô ileso. Não. É uma disciplina, porque a gente está nesse mundo aí, né? Cada semana, cada dia é um desafio diferente. Um desafio talvez para você seja o álcool, para mim seja a comida, para ela seja o remédio, para outro seja outro. Mas nós passamos pelos que a gente chama das tentações, né? Das dificuldades. Pode ser um espírito obsessor que faz você comer uma coisa que você não quer? Pode, mas o espírito obsessor ele só vai nos induzir a comer algo em excesso quando ele acha sintonia em nós. Então, por exemplo, o caso que ele está falando, né? O espírito talvez desencarnou com esta condição, né, da compulsão. Então, ele vai buscar mentes afins que estão fazendo a mesma coisa para ele continuar se alimentando. Às vezes não é nem obsessor. Às vezes são espíritos que estão ali, pessoas que desencarnam viciadas no álcool. Para onde que elas vão? Para os bares. Porque elas precisam se suprir daquilo. Né? Então, a gente nem sempre está sozinho, e na mesma coisa do pensamento. Né? Então, vamos ver aqui o processo de adoecimento. Como é que começa, gente? Então, a gente emite e assimila ideias conturbadas, gerando desequilíbrio na nossa emoção. Então, a gente já viu isso. Aí, depois, o que acontece aqui? Agrava a condição alérgica. Então, quando a gente faz tudo aquilo ali, a gente começa a ter agravamentos, condições alérgicas, e mesmo quem não tem outras coisas, né? A gente começa a criar um peso nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Então, a dor, ela não vem assim, eu vou dormir bem e, de repente, acordei, sei lá, com uma doença neurodegenerativa. Isso é um processo. Vai indo, até somatizar, né? Então, a não ser que você quebrou o braço ali, né? A dor é instantânea, mas em casos de, né, essas pessoas que têm essas doenças, principalmente autoimune e tudo, isso não acontece da noite para o dia. Né? São processos aí. Então, gente, aqui ele vai falar, né? Mantidas as conexões, surgem esses processos obsessivos que muitas vezes não afetam a razão, que é o que nosso amigo colocou. Eu estou lá comendo, eu gosto de comer, eu gosto de beber minha cervejinha, eu não estou ligada, não estou me sentindo obsediada. Essa pessoa está bem, não tem vibração nenhuma de obsessão. E não tem mesmo. Mas são situações sutis, que a gente é imperceptível. Então, a gente ou come mais, ou a gente vai lá e faz isso, ou vai lá e pensa naquilo, e não se dá conta de que aquilo já virou um hábito, de que aquilo pode me danificar, né? Às vezes, muitas vezes, não afetam a razão. Então, a pessoa não vai chegar desequilibrada, necessariamente, obsediada, não vai ser algo nítido. E é por isso que a gente está aqui hoje, todos nós estamos fazendo alguma dessas coisas aqui e ninguém está percebendo. Que eu poderia chegar aqui, batendo minha cabeça na parede e falar, nossa, tem alguma coisa errada, né? Mas não tô. Mas nenhum de vocês sabe o que está por dentro, né? Então, às vezes não afeta a razão, mas a gente continua, né? E aí, acontece o quê? A gente entra no domínio das enfermidades que nos esterilizam as forças e corroem, aos poucos, a existência. Então, é claro que nem todo mundo, né, vai chegar nesse nível, nem todas as doenças são as atenuantes. Não vai pensar, eu tenho diabetes, então o que foi isso? Não. Você pode ter diabetes por vários motivos. Pode ter sido um abuso? Pode. Pode ter sido algo que você realmente pediu para ter um corpo mais frágil, para, sei lá, para dosar essa compulsão? Pode. Mas pode não ser. Né? Então não vamos assim se martirizar, tá? É isso que assim é a minha intenção. Porque agora o que acontece? A gente está aqui hoje. Isso aqui não tem mais jeito. O que eu e você somos hoje é o que é. Não tem volta. O que tem é futuro. Ah, mas se eu não tivesse abortado. Ah, pois é, eu e você, mas já foi. E faz o que agora com isso? Não é? Essa é a dificuldade. Ah, se eu não tivesse abusado sexualmente do fulano. Não, mas já foi. E agora? Faz o quê? Então, não tem retorno, gente. O que tem é... Muitas vezes a gente não tem alternativa para a cura do corpo físico. Tem pessoas que não têm. Medicina não tem. A pessoa, ela tá passando por aquela doença e não tem cura. Na medicina, pelo menos, né? Então, a gente faz o quê, gente? Como que a gente não vai se desesperar com uma situação dessa? Como que a gente não se desespera? Como que a gente lembra que Deus é justo, né?
numa situação dessa? É difícil, né? Difícil. E se você e eu não estamos doentes, pode ser que tenhamos um parente, uma pessoa querida, um amigo, que você está agora pensando, fala, nossa, realmente faz sentido, mas ainda me dói. E dói mesmo, e dói na pessoa, né? Mas, olha só, a gente precisa pensar, né, que a justiça de Deus, ela vai, como a gente viu no começo, só vai permitir que aconteça o que for bom para nós. E o que é bom para nós é a gente fazer diferente, mesmo nas dificuldades. Então, ele permite que a doença venha. Ele permite que a situação dolorosa, seja mental ou física, aconteça. Né? Isso é uma situação que a gente passa em tempos de encarnado. Né? Mas olha o que Emmanuel fala para nós, gente. Ainda mesmo doentes, nos arrastando muitas vezes, nos aperfeiçoemos ajudando os outros, na certeza de que, servindo o próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja por tormento próprio. Então eu falo assim para vocês, né? Como é que uma pessoa que está uma dificuldade tremenda física, uma doença física, vai ajudar alguém? Alguém tem uma ideia? Eu tenho algumas, mas eu quero ouvir de vocês. Às vezes tem condição financeira. Então, de condição muito boa essa. Quem mais? São palavras de conforto. Né? É isso, quem mais? Também servir de exemplo, né? Através da sua dor. Isso, exatamente. Quem mais? Ouvir. A pessoa não tem nem Gente, a gente lida com pessoas aqui que fazem o tratamento, que é o que eu vou falar a seguir. As pessoas não estão aqui hoje porque não conseguem sentar. Não é porque elas não querem. Vocês percebem a dificuldade? Então, assim, o que essa pessoa faz, então? Eu concordo com a nossa amiga aqui. Muitas vezes o que ela faz é ensinar a gente a valorizar a vida. Ensinar, mesmo nos últimos instantes dela, que vale a pena viver e passar pelo que a gente está passando. Porque ela está saindo vitoriosa. Agora eu já não sei. Porque nós estamos o quê? Na viciação, na reclamação, no desespero. E aquela pessoa está na entrega. Fiz tudo o que eu podia, esperei a vontade de Deus. E agora é esperar o que Ele quer para mim. Mas ela bateu nas portas. Ela foi atrás. E muitos de nós desistem no primeiro diagnóstico, na primeira situação. Né? Então, eu concordo muito com você. O exemplo, tá sentindo para baixo, a vida tá uma porcaria, entra numa UTI. Gente, não paga nada aqui, não precisa nem falar quem você é. Entra numa UTI e começa a olhar as pessoas, principalmente aqueles que estão sozinhos, sem ninguém. Vai lá e olha. Eu te garanto que nós vamos sair melhor. A vida é maravilhosa. Façam essa experiência. Façam, gente. Eu já fui visitar pessoas no leito de morte, já estava assim, no fim. Cheguei lá, não sabia, mas cheguei achando que ia visitar a pessoa bem, e não estava. Eu estava num dia terrível. Eu saí de lá como, assim, entrando nas nuvens, de tanto que aquela pessoa me ensinou. Não é? Pode falar. Teve uma frase aqui no centro, há 3 semanas atrás, e eu venho aqui há 7 anos, mas essa frase não era o contexto da palestra, mas ele falou uma frase, que é assim, ou a reencarnação existe, ou Deus não é justo. É a mais pura, para mim. Maior pura justiça. Muito porque, né? Sim, porque onde estaria a justiça? Porque eu venho aqui uma vez, faço e aconteço, você vem, é uma santa, e nós temos o mesmo destino. Que justiça é essa? Né? Ou reencarnamos com a mesma doença, mas eu não fiz o que você fez, você não fez o que eu fiz, né? Então, a gente tem que, é muito bom isso aí, que bom que pelo menos a gente está, né? A intenção é justamente essa, a gente aprender aqui e aplicar para a nossa vida. Quando a crise vem, porque quando a crise não vem é fácil. Isso aqui é para quando a crise vier. Aí a gente fica ligado, né? Então, gente, o único antídoto, né, segundo Emmanuel, eficaz contra o mal em nós mesmos é o bem. Aí você fala, como que uma pessoa que nasce paralítica e tal, retardada mental, como é que está fazendo bem? Sabe como ela está fazendo bem? Naquela encarnação presa àquele organismo, é o basta de Deus dizendo, nessa você não vai falhar. Está fazendo bem, porque já não está fazendo mal. E está evoluindo. Está ensinando
e está ensinando aquela mãe dedicada, aquele povo que está lá reclamando da vida e está indo visitar essa criança ou esse adolescente, está vendo essa situação. Então, tem como fazer o bem, não importa a sua situação. Não importa, gente, a doença física ou não, não importa. Claro que nas suas limitações, né? Então, aqui para a gente terminar, depois que a gente já jogou, né, toda essa bomba aí para nós, agora vem a alegria, né? Porque assim, Deus não joga a gente na terra e fala, agora se vira aí com as melecas que a gente fez, né? Se vira sozinho, que agora acabou. Ó, se você passar, passou. Não passar, vai de novo. Não, ele não faz isso. Então, ele permite que nós passamos, mas não existe nenhum lugar no Evangelho, em nenhum lugar vocês vão ver, em nenhum templo, em nada dizendo, você passa, tem que passar sozinho. Não tem. Então, a sua dor é sua, a minha é minha, mas não está ninguém dizendo que tem que ser sozinho. E é aí que entra os recursos terapêuticos, claro, convencionais, a bênção da medicina, porque senão a gente morria à míngua, como era no passado, né? E o recurso que nós podemos encontrar, nesse caso, dentro da doutrina espírita, né? Gente, uma das coisas, né? Primeira coisa ali, quando a pessoa busca o tratamento, né? Porque a gente está com essas problemáticas todas, aí você vem buscar o centro espírita para o tratamento. E eu também. A gente fala para a pessoa, olha, palestra é parte do seu tratamento. E a pessoa não quer vir. Não quer estar aqui com vocês, mas ela quer o passe, ela quer o tratamento. Gente, o centro passista, o espírito reencarnado, o espírito encarnado, Jesus Cristo, não vai te ajudar se você não quiser se ajudar. Ponto. Não tem como. Então a pessoa não quer assistir uma palestra, fala do evangelho no lar, não sei, mas também se oferece para aprender a fazer, também não quer. Então fica complicado. Como é que você vai passar por essa situação dolorosa sem ter esses recursos? Fica difícil, porque eu garanto para vocês, depois que vocês ouvirem aqui hoje, talvez quando a crise vier, talvez vocês se lembrem, está doendo ainda, mas tem uma explicação atrás. Isso já vai ajudar, já vai consolar, não é? Outra coisa, a conversa fraterna. Vem, converse com pessoas. A gente tem um atendimento fraterno aí toda quarta-feira. Vem, tá com aquela coisa engasgada, não tem ninguém para conversar, ou algo horroroso que ninguém pode saber. É sigiloso. Nós não somos psicólogos, psiquiatras, mas o que você disser vai ficar ali para te ajudar. Ninguém vai te dar conselho, vai resolver a sua vida. Não venham com essa esperança, porque não é assim que funciona. Mas é orientação à luz da doutrina espírita, né? Para te trazer o que? O consolo, o esclarecimento. A mesma coisa o passe, né? Eu sei que semanalmente tem pessoas que vêm aqui e fazem o anúncio e tal. Então eu vou dar o meu anúncio agora oficial, tá? Nós temos uma assistência de quarta-feira, que acontece aqui, que é voltada aos casos graves de saúde. Quando eu falo grave, não é uma encravada, gente, não é uma dor de cabeça que o Advil passa, não é esse tipo de caso. Coisas graves, tá? Muitos até terminais. Mas gente terminal? Pois é, gente terminal vai continuar vivendo, e você também. Então, a gente vai acolher essas pessoas e vai também tratar pelo tratamento magnético. Então, esse tratamento acontece uma entrevista de segunda-feira. Então, se você está passando por uma dificuldade grave, você dê o seu nome na recepção. Não é para falar do problema. Não é para você chegar lá, eu tenho isso, não sei o quê. Não. Você dá o seu nome e diz o seguinte: eu gostaria de passar pela entrevista do P3, que é o tratamento de saúde. Ou eu tenho uma amiga que eu vou trazer semana que vem, fulana de tal, que eu acho que ela vai querer o tratamento. A gente já meio que fica preparado e nós entrevistamos você ou essa pessoa de segunda-feira à noite, apenas de segunda-feira, tá? O que acontece? Esse tratamento ele é voltado para esses casos mais graves, acontece de quarta-feira à noite, no horário a combinar, porque vocês vão, na conversa, vocês vão receber as orientações. Mas, gente, isso são recursos. Não é milagre, não é para vir, né? A pessoa tem que começar a se movimentar. Às vezes tem pessoas que chegam e falam, mas o fulano quer, mas não é espírita. Não tem que ter espírita, gente. O sofrimento não escolhe crença, não escolhe raça, não escolhe nada. Então, se você tem uma pessoa que você conhece, que está passando uma situação que você acha que talvez está aberta a esse tipo de ajuda, porque eu vou dizer para vocês, a pessoa em desespero, ela não quer saber se Deus está olhando ela, se não está. Ela não quer saber de crença nenhuma, ela quer ser ajudada.
Então, o único requisito é o quê? A pessoa querer melhorar. Porque se ela não quiser, não é lugar para ela nesse tratamento, né? Então, a gente conversa, fazemos uma entrevista detalhada sobre o caso, fazemos a triagem, vê se é esse o tipo de tratamento. Às vezes a gente conversa e vai descobrir um processo obsessivo. Então, talvez é um outro tratamento, que é uma outra situação de doenças, enfermidades com complicações espirituais. Mas a gente só vai descobrir nessa conversa, né? Então, assim, tragam as pessoas, vocês podem falar sobre isso, não é coisa de espírita, não é coisa... É feito dentro do centro espírita, mas não tem restrição absolutamente nenhuma. Seu amigo americano, o amigo que não quer saber de Jesus, pode ter certeza que a gente dá um jeito de conversar com ele, tá? A gente dá um jeito... Não de convencer, mas de explicar se ele quer ser ajudado, né? Porque também tem isso. Então, a gente tem essa assistência aqui, acontece às quartas-feiras. Se qualquer um de vocês estiver com as dificuldade grave, física, ou às vezes mental, você tem uma esquizofrenia, ou você tem um filho com uma situação e você sabe que talvez conseguiria trazer ao centro, por favor, dê o seu nome na recepção. E a gente vai marcar uma conversa e vamos fazer esse atendimento. Tá bom? Então, gente, assim, né? Deus responde às nossas súplicas, né? O Espiritismo não vai resolver os nossos problemas. Não vai. Mas vai nos esclarecer, nos dar força para passar por eles. Ficou claro isso? Né? Porque chega uma hora que a gente vai precisar, mesmo aquela pessoa que está desencarnando, ela vai recobrar a consciência e vai traçar novos rumos para a sua existência. Do outro lado, muito provavelmente, mas ela vai. Inclusive, nesses tratamentos, nós acolhemos pessoas terminais. Então, se você tem uma pessoa, sei lá, num câncer que o médico já falou não tem jeito, mas ela tem como se locomover, tem como alguém trazer, nós fazemos o tratamento também. Tá? Nós temos uma equipe que cuida disso. E tem outros tipos de tratamento. Então, não deixem de buscar ajuda, gente. Não vamos sofrer sozinhos. Porque a dor ela não é opção para muitos de nós, mas é opção a gente ficar sozinho e não pedir ajuda, né? Então, vamos aí, para a gente finalizar. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos ter bom ânimo, gente. Jesus vela por nós. Jesus vela tanto por nós, que da mesma maneira que na época ele não curou todo mundo, ele não vai curar todo mundo. Porque ele está buscando o nosso momento de despertar. Mas quando esse momento chega, eu não estou aqui prometendo a cura de absolutamente nada. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: o alívio você vai receber. Porque a espiritualidade não brinca em serviço. Jesus não está lá pescando, viajando e não está prestando atenção em nós. Mas a gente precisa querer. Precisa querer tomar esse caminho novo. Todas essas situações que a gente talvez percebeu, a gente talvez não tenha consciência, mas o nosso espírito sabe o que nós fizemos. Elas vão vir à tona, mas agora é a hora do recomeço e da vitória certa. Tudo bem, gente? Muito obrigada pela paciência.